Então ele fala, foram conduzidos testes com extratos líquidos, secos da folha e com o bagaço misturados com 2 ml de água e com 15 ml de água. Então ele teve materiais diferentes e com proporções diferentes ali de água, né, com esse material. Todos deram resultados positivos. O extrato líquido misturado a 2 ml de água deu resultado após 1h19. Então conseguiu matar a larva em 1h19 minutos. Já o bagaço a 15 ml de água deu resultado após... Fica difícil de você enxergar os resultados na forma de texto. Então, uma outra alternativa que ele usou foi... Próximo. Então, ali eu tenho 3 alternativas. O extrato líquido, o extrato seco, o bagaço, com diluições diferentes e quanto tempo que demorou para fazer efeito o material que ele produziu. Assim, fica bem mais fácil da gente conseguir visualizar a informação. Próximo. Essa é uma outra... Aqui não tem tudo, né? É que não está aparecendo tudo. Aqui esse gráfico, por alguma razão, cortou, porque eram 3 gráficos, onde a gente tinha informação correspondente daquela tabela. Depois nos slides no AVA deve estar correto para vocês. Tá? Então tem uma outra forma, que a gente consegue enxergar, né, o que é maior ou menor, então às vezes é mais rápido. Principalmente que você vai fazer uma comunicação num pôster, né, numa feira, em que você rapidamente precisa estar conseguindo conversar e a pessoa imaginar aquilo, né? Então você tem que usar recursos gráficos, não só texto, que ninguém vai numa feira assistir a apresentação se você não tiver recursos onde você consegue tornar tangível facilmente, né, alguma ideia. Próximo. Aqui a gente já tem o projeto Arvo, que é dos meninos de Manaus, que foram para a Feira Internacional esse ano, que eles fizeram, o problema deles era o óleo de cozinha, que as pessoas usam o óleo que é descartado, quer dizer, muita gente descarta de forma inconveniente, eles queriam evitar isso. Algumas pessoas reutilizam esse óleo para fazer o quê? Para fazer sabão. O processo de fazer sabão, eles acharam que é um processo perigoso, porque mexe com soda cáustica. Então eles estavam muito preocupados, porque algumas pessoas às vezes se acidentavam utilizando, porque você tem que ficar mexendo quanto tempo mais ou menos para fazer o sabão? Não sei não. Ficar mexendo uma meia hora. Então que eles ouviram que alguns casos de acidentes aconteciam, etc. Então eles falaram, por que a gente não tem uma máquina que você põe lá na cozinha, de tempos em tempos você vai colocar o material lá dentro, ela sozinha faz esse trabalho de ficar mexendo sem ter esse risco. Então eles desenvolveram uma máquina, um protótipo, próximo. E aí, o problema, o óleo de cozinha é descartado na pia e polui a água. O objetivo, criar uma máquina que produz automaticamente sabão a partir do óleo de cozinha. Claro que você vai ter que pôr os ingredientes de forma segura lá dentro, né? Próximo. Contexto. Então, em uma pesquisa conduzida antes deles fazerem a máquina, eles queriam justificar esse trabalho deles, né? Porque será que eles achavam que as pessoas jogavam o óleo de cozinha fora mesmo e não precisava, e era errado, né? Então eles falaram assim, vamos primeiro entender se esse problema que a gente acha que é um problema é realmente um problema. Então, em uma pesquisa conduzida com 200 alunos, 29 disseram que armazenam o óleo de cozinha em garrafas. 79 despejam na pia, 41 jogam no lixo, 38 jogam no esgoto e 12 não sabem o que acontece com o óleo em casa. Então, como representar essa informação, por exemplo? Próximo. Desapareceu de novo. Não, você tá com... Esse aqui foi algum problema do OpenOffice. Olha só, que lindo. Bom, então vocês imaginem, mas os slides vão estar corretos aí no site, quer dizer, aquela informação que eles tinham um total de alunos, cada aluno deu uma resposta diferente do outro, né? Quer dizer, uns jogavam na pia, outros faziam. Então, aquele gráfico que a gente, aquela forma de representar em gráfico de pizza é uma forma conveniente. Então, você rapidamente bate o olho e você vai ver, nossa, isso realmente é um problema, a gente está causando impacto ambiental porque a maioria, o percentual maior, está jogando na pia. Próximo. Então, aqui a gente vai ver um vídeo de um exemplo, né, de um projeto da Febrace. Será que ela usa algum recurso gráfico no pôster? Então vamos observar aí. O projeto é chamado aí de Caos Urbano e a gente vai aprender um pouquinho com essa equipe aqui o que é o projeto Caos Urbano e qual recurso que eles usaram para poder explicar esse projeto.
Bom, o nosso projeto refere-se principalmente ao trânsito de Jaraguá do Sul e pretende analisar as origens de todos os problemas que nós viemos enfrentando atualmente no que se refere ao trânsito em geral, constatando o número de acidentes, verificando quais foram as causas de toda a situação que nós temos na atualidade e, sem contar, analisar qual que é a opinião tanto da população em geral quanto das autoridades sobre tudo que está se sucedendo. Então, nós entrevistamos 100 pessoas da comunidade para analisar justamente a opinião das mesmas e, através da Polícia Militar, obter mais dados e informações, estatísticas sobre tudo que vem ocorrendo nos últimos anos. E, principalmente, verificar qual que foi a origem de todos os problemas que ocorrem na cidade. Então, nós tomamos conhecimento de que tudo começou há anos atrás, quando a cidade foi submetida a uma grande expansão quanto ao número de habitantes, então não houve um planejamento para abrigar tanto esse número elevado, tanto de habitantes quanto de veículos. Então nós temos uma proporção atualmente de 1,4 habitantes para cada automotor, ou seja, é um nível muito elevado e que causa muito transtorno. Sem contar que o monopólio do transporte coletivo é um problema e a passagem do trem no centro da cidade é outro fato muito que causa muito transtorno. A Polícia Militar, ela fez uma campanha, vocês podem estar olhando aqui no folder, que é uma campanha sobre o trânsito da cidade, que ingere várias instituições, né, privadas, que dá dicas sobre ciclistas, motociclistas e fala alguns índices, né, dos acidentes que ocorreram na cidade. Que os principais acidentes que ocorrem na cidade é por falta de atenção direta do condutor, né? Ele está falando celular, embriaguez e diversos outros motivos. Bom, aqui nós temos os gráficos que exemplificam em números tudo aquilo que a população pensa a respeito do trânsito de Jaraguá do Sul. Com essas pesquisas, nós podemos constatar que a maioria das pessoas tem pelo menos um carro. Quem possui esse um carro utiliza ele todos os dias, o que faz com que há um trânsito extremamente elevado em toda a cidade, o que faz com que haja um maior caos ainda, e sem contar que as principais deficiências no trânsito de Jaraguá do Sul apontadas pela população primeiramente a estrutura que é extremamente precária e, em segundo, a falta de educação por parte de todos os condutores de Jaraguá do Sul. Para dar um exemplo também de projetos de ciências sociais aplicadas, então não é tudo ciências exatas, ciências biológicas, engenharia, existem projetos em todas as áreas, né? A gente considera... então vou dar um exemplo, que a gente tem uma folguinha aqui, posso respirar, para menos rápido. No ano passado a gente teve um projeto de uma menina que fez um projeto em educação, e o projeto dela se refere assim à forma como matemática é ensinado nas escolas. Ela observou que as crianças não gostam de matemática e ela defende que porque isso depende da forma como a matemática é ensinada, que não tem nada a ver com as crianças. Então, ela pessoalmente, ela vem de uma escola judaica e ela falou que como eles usam métodos europeus para ensinar matemática, como a grande maioria das escolas no Brasil. Então, ela foi lá buscar referências da cultura dela para ensinar matemática. E para provar, né, porque tem uma coisa, voltando, tem uma coisa muito interessante no livro da professora Irene Cazorla, que a primeira frase do livro cita um outro autor que eu não lembro, que diz o seguinte: em Deus nós confiamos, os outros têm que apresentar dados. Então é isso mesmo, se o aluno ou o projeto ou o grupo de alunos defende que é melhor ensinar de outra forma, vai ter que provar. Então, para ela provar, o que ela fez? Ela criou uma outra forma e ela trabalhou com duas salas do mesmo ano. Numa sala ela ensinou com essa nova forma e na outra sala ela ensinou com o método tradicional. E ela aplicou testes no começo e no final. E ela comprova no final com dados
que o método dela funciona melhor do que o método tradicional. Então, é possível fazer pesquisas na área de educação, é possível fazer pesquisas na área de ciências sociais, é possível fazer pesquisas na área de ciências agrárias. A FEBRAS adotou 7 grandes categorias exatamente como as categorias do CNPq, que agrupa as áreas do conhecimento em 7 grandes áreas, na engenharias e 6 grandes áreas das ciências. Mas o que aconteceu com a Tamara? Você não falou? É mesmo? A Tamara, que fez esse projeto, ganhou a viagem para os Estados Unidos, né? Foi representar o Brasil lá, e lá ganhou o primeiro lugar. Gente, primeiro lugar, foi a primeira vez que eu vi isso. Ela chorava no palco e a gente chorava na plateia. Foi emocionante mesmo. De 60 países. De 60 países, 1.500 projetos. Lá não é fácil. Em algumas situações nós levamos projetos daqui para lá, voltamos sem nenhum prêmio. Então, não, do trânsito não, da educação matemática, né? Então, é isso aí, gente. Foram só 17 alunos escolhidos, né, dentre 1.600 do mundo inteiro, e esse projeto foi premiado na área de psicologia da educação. Né? Inclusive, ela ganhou uma bolsa de estudos, eles estão querendo nossos talentos lá para os Estados Unidos. Ela ganhou uma bolsa de estudos para uma universidade americana, dentre outros prêmios, né, e esse primeiro lugar. Mas acho que isso é importante, né, como problemas que são identificados, e como é importante a gente dar espaço para o aluno identificar o problema. Porque os professores que estavam ensinando matemática talvez não tivessem se dado conta de que isso era um problema e de que uma das alternativas para tentar resolver esse problema seria esse caminho da etnomatemática que a Tamara redescobriu, né? E depois ela foi se aprofundar nessa área, estudar mais, quer dizer, ela não é a primeira pesquisadora nessa área, né? Mas ela fez uma comprovação ali experimental, né? Ela aplicou o método, desenvolveu o método, aplicou o método, testou. O Heitor também não quer contar a história. O Heitor também é um outro menino que esse é de Recife. O ano passado ele foi selecionado pela FEBRAS para ir para a Feira Internacional. Neste ano ele foi selecionado pela Mostra Tech, participou também na Feira Internacional. O ano passado ele ganhou vários prêmios. Esse ano de novo, vários não, acho que foram 2 o ano passado e 2 neste ano. E o trabalho desse menino é voltado para a questão da educação nutricional. O menino tinha 15 anos no ano passado, agora acho que tem 16. E ele dizia que muitos dos problemas de saúde que as pessoas têm são frutos de você não desenvolver bons hábitos alimentares na infância, e que um momento apropriado para você fazer essa educação é justamente na faixa escolar, ali, quando você está na educação fundamental 2, seria um momento bastante conveniente, né, de você, mas não falar sobre, né, educação alimentar, mas sim desenvolver estratégias em que você efetivamente faz com que esses hábitos sejam incorporados. Então ele foi estudar Paulo Freire, estudou uma série de pedagogos para descobrir estratégias pedagógicas, ele fez um trabalho socioconstrutivista, ele foi estudar todos os autores, e ele desenvolve uma metodologia de como você trabalhar com adolescentes para que esse tema efetivamente seja apropriado pelos alunos. Ele também tem lá um grupo de controle onde ele trabalha com a estratégia convencional, o outro grupo onde ele aplicou a metodologia que ele desenvolveu, testou. E outra coisa que é importante nesse caso, esse menino tem um orientador. No primeiro ano em que ele fez projeto, ele tinha um orientador da escola. No outro ano em que ele fez projeto, ele conseguiu, além do orientador da escola, um orientador à distância, que se interessou pelo projeto que o aluno estava conduzindo ali com aquele orientador da escola, e que também, né, o acompanhou à distância. E como a professora pediu anteriormente aqui, eu queria comentar com você. O Guilherme, do Amendoflex, ficou tão famoso na primeira participação dele, que no ano que ele estava lá, um orientador de um outro estado quis ser orientador dele, convidou ele. Não, vamos trabalhar juntos? Então, o orientador do Rio de Janeiro com o menino daqui da Bahia, esse ano eles estavam de novo na FEBRAS com um outro projeto. E a gente já teve também uma professora de Palmas, que adotou 2 meninos do Amapá e ficava orientando eles à distância. Então, a gente tem tanto intercâmbio entre professores que se ajudam num mesmo estado ou em estados, cidades diferentes, como a gente tem, às vezes, alunos que se juntam, né, com outros profissionais.